Mobilidade urbana é o tema central e o tema, desenvolvido era a importância de políticas que melhorem a mobilidade urbana para o desenvolvimento do Brasil. Então nós temos um tema central que é mobilidade urbana e o tema pede para a gente o quê? Olha só, vamos lá, vamos começar já analisando logo o tema. A importância de políticas, ou seja, de ações, ou seja, aqui nós temos um projeto de intervenção que você vai ter que criar ao longo da redação que melhorem a mobilidade urbana para o desenvolvimento do Brasil. Ou seja, o próprio tema afirma para nós que isto precisa de melhora. Então aqui existe um problema, beleza? Muito tranquilo, a gente analisou só para a gente entender. Nós temos um problema a respeito de mobilidade urbana e o tema pede que você crie uma política, um projeto de intervenção que melhore esta mobilidade. Olha lá a nossa redação. Este aluno é uma redação que ela tem 5 parágrafos, beleza? Não são parágrafos gigantescos. Ele é um aluno que ele não fez título. Já vou colocar aqui, ó, o aluno ele não colocou título na redação, beleza? Então esse aluno ele não colocou título na redação. A gente sabe que título, principalmente no Enem, ele não é um texto, um título ele não é obrigatório. Só que eu sempre recomendo a vocês que façam um título, beleza? Que apresentem esse texto para o seu leitor, que no caso é o seu corretor, aquela pessoa que a gente chama, aquela pessoa que a gente quer do lado, aquela pessoa que a gente quer agradar, não é mesmo? E não precisa pular linha após o título. Lembrando, quando o aluno não colocou título, eu não vou descontar a nota dele, porque isso não é obrigatório, eu não posso descontar a nota. Porém, se você colocar um título na sua redação e ele não tiver nada a ver com o texto, ou for um título muito subjetivo, que eu posso... Porque eu não entendo sobre o que realmente aquele título quer dizer, se a temática não fica clara para mim ali naquele título, eu posso descontar a sua nota, beleza? Então esse é o risco do título, porém, eu sempre recomendo que vocês coloquem, beleza? Vamos começar a corrigir essa redação aqui. A cada dia é perceptível o estresse, incômodo e a falta de espaço nos transportes públicos, evidenciados como um dos maiores problemas, principalmente nas grandes cidades. Vamos lá. A cada dia é perceptível o estresse, incômodo, porque senão ali fica incomodo, e aí é uma outra situação, não é verdade? E a falta de espaço nos transportes públicos, evidenciados como um dos maiores problemas, principalmente nas grandes cidades. Então, nós temos aqui um primeiro parágrafo, que eu diria que é a nossa introdução. A cada dia é perceptível o estresse, o incômodo e a falta de espaço nos transportes públicos, evidenciando como um dos maiores problemas, principalmente nas grandes cidades. Vamos lá, nós estamos falando sobre mobilidade urbana. O tema tratava sobre mobilidade urbana. Ah, tem perceptível aqui também, hein? Perceptível. Ó, uma falha ortográfica aqui, ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Aqui? Tá dando para ler aí, gente? Perceptível, beleza? Ele esqueceu um pezinho ali, isso é considerado uma falha ortográfica. Olha só, o tema trata sobre mobilidade urbana. Quando eu leio este parágrafo inicial, ele tá dentro da temática, só que ele não traz para mim qual é realmente o tema. Qual que é o tema? O foco, a tese, tudo bem? Quando eu leio a cada dia é perceptível o estresse, o incômodo e a falta de espaço nos transportes públicos, evidenciado como um dos maiores problemas, principalmente nas grandes cidades. Problemas referentes ao quê? Tudo bem? Ao quê? Qual que é a referência dele? Vocês percebem que esse daqui, gente, é um dos grandes erros dos alunos ao iniciarem suas redações. Por quê? Porque você parte do pressuposto que o seu leitor já sabe sobre o que você está falando. Ah, ele sabe que eu estou falando de mobilidade urbana, então se eu começar falando do transporte público que é ruim, que causa estresse, que causa incômodo, que não tem espaço, o leitor vai saber, só que não. Quando você escreve uma redação, você tem que partir do pressuposto que o seu leitor não saiba absolutamente nada sobre aquele texto.
nada sobre o que você vai escrever. Então, aqui, a minha recomendação seria que este aluno colocasse alguma coisa no sentido: a cada dia é perceptível o estresse, o incômodo, a falta de espaço nos transportes públicos, que é um dos maiores problemas que são evidenciados na questão da mobilidade urbana no Brasil. Porque o que dá a entender essa introdução para mim? Que ele está falando que o tema da redação é sobre a má qualidade de transportes públicos. E eu não quero falar sobre a má qualidade de transportes públicos. Eu quero falar sobre a falta de mobilidade urbana, a falta de transportes alternativos. Vocês entendem? O trânsito. É isso que o tema pede de vocês. Eu não quero falar sobre a baixa qualidade, por exemplo, do ônibus. Não me interessa falar sobre isso. E essa introdução não me deixou muito clara a tese, o problema real do texto. Mas pode ser que melhore daqui em diante. Vamos lá. Mas essa não é uma introdução que deixa muito clara. Mas vamos lá, fugiu do tema? Ainda não. Tá ele ali, ó, beirando, beleza? Não é de hoje que somos apresentados a outras diversas formas de locomoção. Uma delas é o transporte por água. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui é um erro grave. Ele colocou somos. Somos é primeira pessoa. E como todos nós sabemos, uma redação, uma dissertação argumentativa, ela não pode ser escrita em primeira pessoa. Ela deve ser escrita sempre em terceira pessoa. Então, como que seria uma alternativa aqui para essa redação? Não é de hoje que somos apresentados a outras diversas formas de locomoção. Não é de hoje que apresentam-se outras diversas formas de locomoção. Então, eu trocaria isso daqui por apresentam-se, tudo bem? Jogaria na terceira pessoa e meu texto ficaria correto. Não é de hoje que somos apresentados a outras diversas formas de locomoção. Uma delas é o transporte por água. Beleza, ele começou a falar aqui do transporte por água. Show! Mas por que isso ainda não foi adicionado ao Brasil? Em São Paulo, onde se concentra o maior número da população brasileira, possuindo o maior trajeto aquático da região, o Rio Tietê. É preciso, por isso, que haja uma forte integração no saneamento para que seja tratado e tenha a possibilidade de implementação de um projeto de transporte aquaviário. Beleza, vamos lá. Novamente, ele não abordou para mim que a temática é a questão da mobilidade urbana, mas logo no segundo parágrafo, o que a gente está vendo aqui? Estou vendo um projeto de intervenção. E aí tem um erro. Por quê? Porque o projeto de intervenção, ele tem que aparecer lá no final do texto. Nada impediria, obviamente, este aluno de falar assim, é necessário que medidas sejam tomadas para que essa questão da mobilidade urbana seja melhorada e tal. Mas ele vai dar esse projeto de intervenção, vai falar desse projeto, desse transporte aquaviário somente na conclusão. Então ele está usando aqui o começo do texto dele para dar uma solução ao problema. E aí a gente tem um problema, tá? Uma outra coisa que eu notei aqui é a falta de coesão e coerência, tá? Vamos lá. E essa falta de coesão e coerência, eu noto que foi pelo uso errado dos sinais de pontuação e dos conectivos, ok? Então vamos lá. Não é de hoje que somos apresentados a outras diversas formas de locomoção. Uma delas é o transporte por água. Beleza. Mas por que isso ainda não foi adicionado ao Brasil? Mas por que isso ainda não foi adicionado ao Brasil? Este ponto final aqui gerou um entrave na coesão, beleza? O correto aqui, para ficar adequado, seria o uso de uma vírgula, já que esta informação complementa a anterior. Mas por que ele ainda não foi adicionado ao Brasil, né? Mas o que não foi adicionado ao Brasil? O transporte por água. Então, uma informação complementando a outra, né? Existe ali uma adversidade que ele questiona por que o transporte por água não foi implementado ao Brasil. E aí, após essa pergunta, né?
ele vem com em São Paulo, onde se concentra o maior número da população brasileira, possuindo o maior trajeto aquático da região, o Rio Tietê. O que ele quis dizer? Né? Que ele quis exemplificar que São Paulo concentra o Rio Tietê, que é o maior trajeto aquático da região, e ele não é utilizado. Show de bola, é uma ideia muito boa. Mas a forma que ele organizou essa informação está errada. Vocês conseguem perceber isso que eu digo? Quando eu digo que está mal conectado? Então ele fala assim, mas por que isso ainda não foi adicionado ao Brasil? Um exemplo disso seria na cidade de São Paulo, que concentra o maior número da população brasileira e que possui o Rio Tietê, que tem um trajeto aquático gigante na região e poderia ser melhor utilizado para o transporte aquaviário. Tá dando para entender, gente? Então ele deveria explicar melhor essa informação. Essa informação aqui, ó, que eu vou riscar para vocês, ó, em São Paulo, onde se concentra o maior número da população brasileira, possuindo o maior trajeto aquático da região, o Rio Tietê, ela está perdida ali no meio. É uma informação que foi mal colocada, tudo bem? E aí ele continua. É preciso, por isso, que haja uma forte integração no saneamento para que seja tratado e tenha a possibilidade de implementação de um projeto de transporte aquaviário. E aqui ele começa para mim a fornecer, então eu vou já arriscar aqui, que é um segundo período que ele começa, né, ó. Então aqui ele começa a fornecer um projeto de intervenção, que precisa de um forte saneamento. Não explica por que precisa desse forte saneamento, todos nós sabemos que o rio é poluído, porém o seu leitor pode não saber. Lembre-se que eu sempre aviso isso a vocês. Toda vez que você traz uma informação à sua redação, você deve explicá-la ao seu leitor. Tudo bem? Então ele fala dessa forte integração de saneamento, não fala essa integração de onde ela viria, quem que seriam os responsáveis, é importante que essa informação apareça. E por que precisa de saneamento? Porque o rio ele é poluído, tudo bem? Essa informação deveria aparecer mesmo que brevemente nesse trecho, para que seja tratado e tenha a possibilidade de implementação de um projeto de transporte aquaviário. Beleza, projeto de intervenção logo no segundo parágrafo. Isso é ruim porque fere a estrutura do texto dissertativo argumentativo. O que eu espero ver agora? Um terceiro parágrafo, a gente espera ver a argumentação, tudo bem? Que agora eu espero que ele entre bastante nessa questão da mobilidade urbana. Show, então vamos continuar a nossa correção, tá? Eu sempre peço esse feedback para saber se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido, se vocês viram que existe uma tentativa de projeto de intervenção logo no segundo parágrafo, que as ideias estão mal conectadas, isso foi gerado por uma conjunção com uma pontuação errônea, tudo bem? Então, também eu ressaltaria aqui para vocês nesse parágrafo aqui, já saíram as informações, não tem problema, que a ordem que o nosso aluno colocou, né, a ordem que ele colocou as informações aqui também prejudicaram a coesão. Por isso que eu sempre falo para vocês, tentem sempre manter a ordem direta, tudo bem? Sujeito, verbo, complemento. Quando vocês fazem essa inversão, joga o Rio Tietê lá para trás e põem o trajeto aquático antes e não sei o que, acaba gerando confusão. Terceiro parágrafo, a gente espera encontrar o quê? Uma argumentação que comprove que há falta de mobilidade urbana. Beleza? Vamos lá. Além de outras possibilidades de locomoção, o ônibus sendo um dos mais validados meios de transporte público, a tirar alguns problemas avaliados. Eu vou julgar que esse avaliados ele está retomando lá que ele falou o estresse, o incômodo, né? E mais algum adjetivo que ele deu. Com a grande concentração de pessoas nas grandes cidades, ocasiona uma superlotação. Vamos lá, superlotação é uma palavra que se escreve junto, tudo bem? Então é superlotação. Então temos aqui uma falha ortográfica, tá? Com a grande concentração de pessoas nas grandes cidades, ocasiona uma superlotação. Em outros casos, há a falta de ônibus. Aqui, eu expliquei isso semana passada para vocês e amanhã tem um vídeo no canal falando sobre isso. Há no sentido de existir, tudo bem? Então é o verbo haver ali, no sentido de existir.
Em outros casos, há falta de ônibus em linhas populares e falta de manutenção, beleza? Como os ônibus de Londres, que suportam 2 andares, poderia ser um ponto-chave planejando uma estrutura urbana melhor, agregando a capacidade de alocar mais passageiros com conforto, também aumentando sua flexibilidade de deslocamentos para outras cidades. Vamos lá, novamente aqui nós temos o que, gente? Um projeto de intervenção. Então, daqui até o final, existe um outro projeto de intervenção que ele exemplificou com os ônibus de Londres. Então, aqui nós temos um segundo projeto de intervenção que também não foi desenvolvido. Vamos lá. Notamos claramente, eu vou reler e a gente vai avaliando alguns pontos, mas notamos claramente que as informações nesta redação estão bem confusas, né? A organização dessas informações na redação estão bem confusas. Além de outras possibilidades de locomoção, o ônibus sendo um dos mais validados meios de transporte público, há tirar alguns problemas avaliados. Falta alguma coisa, né, que deixa essas duas primeiras linhas extremamente confusas, né? A ordem que o aluno colocou as informações, o que ele quis transmitir de informação não foi bem organizado. Então, deixa eu tentar entender aqui. Além de outras possibilidades de locomoção, o ônibus é um dos mais validados meios de transporte. Então ele quis dizer o seguinte: apesar dos problemas que foram ditos lá no primeiro parágrafo, o estresse, o incômodo, o estar sempre lotado, algo do gênero, né? O ônibus é um dos meios mais validados. Olha só, gente, eu acho que a escolha também do adjetivo aqui, validados, não foi bem colocada, tudo bem? Eu acho que ele poderia colocar que é um dos meios mais utilizados pela população, um dos meios de transporte mais utilizados, mesmo retirando os problemas falados. Aí ele fala assim: vocês conseguiram entender a ideia que foi transmitida aqui, que está confusa, está fora de ordem, o vocabulário que foi escolhido, os verbetes, os adjetivos que foram escolhidos, né, deixaram isso ainda mais confuso, gerando a falta de coesão. Tá entendendo? Com a grande concentração de pessoas nas grandes cidades, beleza, ocasiona uma superlotação. Então não é com a grande, perdão, eu risquei aqui, mas não era. É a grande concentração de pessoas nas grandes cidades, ocasiona. Vamos retirar essa vírgula daqui. O que ocasiona uma superlotação? A concentração de pessoas nas grandes cidades, beleza? Então, não posso separar o sujeito do seu complemento, do verbo, do predicado, tudo bem? Ocasiona uma superlotação. Em outros casos, há falta de ônibus em linhas populares e falta de manutenção. Então, vamos entender a ligação entre essas informações. A grande concentração de pessoas nas grandes cidades. Então aqui, na verdade, aqui eu não posso ter mesmo grande. Sabe por quê, gente? Porque gera eco. Então ele pode ser direto, tá? A concentração de pessoas nas grandes cidades, eu não preciso falar a grande concentração de pessoas nas grandes cidades, senão gera um eco desse grande com esse grande aqui. Então tem eco. Beleza? Então, a concentração de pessoas nas grandes cidades ocasiona uma superlotação. Em outros casos, a falta de ônibus em linhas populares e falta de manutenção. Beleza. Eu entendi a informação que ele tentou transmitir aqui, que novamente foi passada de forma confusa. O que ele quis dizer? A concentração de pessoas nas grandes cidades ocasiona uma superlotação, o que gera a falta de ônibus em linhas populares e também a falta de manutenção. Eu não consigo ver a falta de manutenção, e olha só que eu vou um pouco mais profundamente na minha avaliação, tudo bem? E é assim que a gente trabalha. Eu não consigo ver a manutenção conectada com essa informação, porque a falta de manutenção não tem muito a ver com a falta de ônibus,
Vocês entendem? Porque isso é um problema da empresa que faz o transporte. Enfim, não foi bem desenvolvida essa informação para mim. Então, outros casos, a falta de ônibus em linha populares e falta de manutenção. Mas tudo bem, não está errado. Como os ônibus de Londres, olha só, conjunção colocada errada aqui gerou a falta de coesão. Tudo bem? Aqui ele usou a conjunção como comparativa. Só que nesse caso ele não está comparando nada, ele está exemplificando, né? Então ele deveria refazer esse período colocando uma conjunção, um termo que ligue aqui esses dois períodos, que desse a entender que é uma exemplificação a ser seguida. Então, os ônibus de Londres, ele usa como um exemplo de um projeto de intervenção. Então, fala assim, como os ônibus de Londres que suportam 2 andares, não é suportam, né? Comportam, que são os ônibus que tem, né, com acento, porque é plural, como os ônibus de Londres. Exemplo disso, um exemplo que poderia ser seguido são os ônibus de Londres, que tem 2 andares, que poderiam ser um ponto-chave com um planejamento de estrutura urbana melhor, agregando a capacidade de alocar mais passageiros com conforto, também aumentando sua flexibilidade de deslocamento para outras localidades, tá? Novamente, não vejo ligação alguma neste último período aqui, ó. Tá? Eu não vejo ligação nenhuma deste último período de deslocamento para outros lugares com o que foi dito sobre a questão de colocar um ônibus de 2 andares e aumentar o conforto, tá bom? Não consigo ver ligação entre isso, gerando falta de coesão e coerência entre essas informações. Vocês estão me entendendo até aqui? Todo mundo tá entendendo, Rod? Sim? Tranquilo? Vou seguir aqui. Vamos lá, os 2 últimos parágrafos dessa redação. O que a gente nota até então? Ele se manteve dentro do tema, mas ele focou na questão de melhorias do ônibus e melhorias de deslocamento da pessoa dentro do ônibus. E ele não está desenvolvendo muito para mim a questão real da mobilidade urbana. Ele focou dentro do transporte em si e esqueceu de desenvolver para nós a questão do transporte, da mobilidade urbana, da mobilidade dentro da cidade, né? Então, ele fala em alguns momentos sobre uma alternativa do transporte aquaviário, mas ele foca muito em falar que dentro o conforto não é bom, que transporta poucas pessoas, assim, não está errado, mas não está completamente dentro do que eu preciso, tá bom? Vamos lá, 2 últimos parágrafos dessa redação, deixa eu ativar aqui a minha caneta. Sendo também as linhas de metrô e trem uma das mais rápidas soluções para a região central e localidades por fora da mesma, um ponto de foco para a lapidação. Novamente, um projeto de intervenção aqui. Ao invés de concentrar recursos para apenas fonte de renda, investir em pesquisas e matéria-prima mais avançadas, porque é pesquisas e matéria-prima mais avançadas, concordância nominal aqui, para maiores engenharias. Vamos lá, vou fazer primeiro a correção gramatical deste trecho. Sendo também as linhas de metrô e trem, retirar a vírgula, porque essa informação complementa aqui, né? Uma das mais rápidas soluções para a região central e localidades por fora da mesma, um ponto de foco para lapidação. Vamos lá, novamente, essa informação ficou deslocada, o que gerou para mim um pouquinho de falta de coesão. Sendo também as linhas de metrô e trem uma das mais rápidas soluções tem um para aqui, para a região central e localidades por fora da mesma, um ponto de foco para a lapidação. Beleza, então aqui, como ele já está no penúltimo parágrafo, a gente espera realmente ver aí um projeto de intervenção mais detalhado, beleza? Então, nós estamos finalizando a redação. Então, ele fala agora aqui sobre metrô e trem, que deveriam ser melhores, lapidados, ter uma melhoria, né? Porque os dois são soluções mais rápidas para a região, que faz um deslocamento mais rápido para a região central e localidades por fora da mesma. Localidades por fora da mesma que também ficou errado aqui,
né? Porque esse da mesma não pode fazer, né? O pronome ele não pode fazer a retomada dessa região central. Ao invés de concentrar recursos para apenas fonte de renda, investir em pesquisas em matéria-prima mais avançadas para maiores engenharias, colocando também esforços em conhecimento, colocando também, ó, novamente, colocando também o quê? Esforços. Então eu não posso separar essas duas palavras, certo? Retira a vírgula. Ao invés de, gente, eu tô lendo novamente para entender a ideia, tá? Ao invés de concentrar recursos para apenas fonte de renda, investir em pesquisas em matéria-prima mais avançadas para maiores engenharias, colocando também esforços em conhecimento e planejamento futuro de possíveis providências. Tudo bem, consegui entender, mas nós não temos aqui um projeto de intervenção desenvolvido, tudo bem? Aqui é um projeto de intervenção superficial, bastante superficial. Por quê? Vamos lá. Vocês perceberam que no segundo parágrafo da redação, o aluno falou sobre transporte aquaviário. Ele deu um projeto de intervenção lá e não desenvolveu. Aí no terceiro parágrafo, ele veio falar sobre os ônibus. E aí ele falou sobre os ônibus de Londres, como um exemplo de algo que poderia ser seguido, replicado aqui no Brasil como uma possível solução. Beleza, tá. Não teve tanta argumentação e também teve um possível projeto de intervenção. Eu esperava realmente ver aqui, onde era para ter o projeto de intervenção, ele falar sobre o quê? Ou falar sobre a melhoria, por exemplo, dos ônibus e desenvolver um projeto de intervenção real, ou falar sobre o projeto aquaviário, que ele largou lá no segundo parágrafo e não desenvolveu em momento nenhum. E o que ele fez? Ele veio agora aqui no quarto parágrafo e falou sobre metrô e trem. E também não desenvolveu. Então percebam, toda vez que eu falo para vocês que em uma redação a gente tem que selecionar aquilo que nós vamos falar, isso é extremamente importante. E aqui nós temos o exemplo de um texto que o aluno não conseguiu focar em nenhum dos problemas, né? Então, tudo bem, ele não desenvolveu a argumentação não foi boa, todos nós vimos que não foi uma boa argumentação, porque ele acabou fazendo o que em todos os parágrafos? Propondo projetos de intervenções para diferentes meios de transporte, né? E não desenvolveu, por exemplo, o porquê que nós temos pouca mobilidade urbana no Brasil. Por que grandes cidades, né, têm este problema de mobilidade urbana? E aí aqui seria o momento, né, dele falar, olha, para resolver o problema da mobilidade urbana, nós podemos investir em transportes alternativos e desenvolver este transporte alternativo. Qual seria o transporte alternativo? Ele poderia buscar a ideia lá do aquaviário e falar, olha, esse projeto aquaviário poderia ser feito pelo governo pelo governo do estado, junto com a empresa, junto com empresas que fazem esse tipo de trabalho, abrir uma licitação, o projeto chamaria Aquavias nas grandes cidades, aquavias nas cidades, vocês estão entendendo? A verba viria do, sei lá, gente, do IPVA, enfim, inventar um projeto de intervenção. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente paga IPVA, que é um imposto para poder usar o carro na cidade, tudo bem? E aí existe uma verba desse IPVA que poderia ser retirada para criar meios de transportes alternativos aqui que melhorariam a qualidade de vida das pessoas nas grandes metrópoles, tudo bem? Investir realmente nas ciclovias, mas dizer como que seria esse projeto, não é só fazer ciclovia na cidade e achar que tá tudo certo, que não tá. Por exemplo, aqui em São Paulo lotaram a cidade de ciclovia, que eu super concordo, mas foi feito sem planejamento, então tem ciclovia que começa em um lugar e acaba em lugar nenhum, você tá entendendo? E não tem sinalização, que acaba colocando em risco a vida do ciclista. Então, tem que ter um planejamento, tem que ter um projeto montado, e eu não vejo esse projeto montado aqui. O aluno falou sobre projeto aquaviário no segundo parágrafo, falou sobre ônibus no terceiro parágrafo, e no quarto parágrafo, que aqui a gente esperava ver um projeto de intervenção um pouco mais desenvolvido, ele falou sobre metrô e trem e também não desenvolveu. Ele só falou que poderia ser uma solução mais rápida, porque faz um rápido deslocamento para a região central e localidades próximas dela, né, que seria o correto ali, ó, localidades próximas a ela,
né? Um ponto de foco para a lapidação. Beleza, aí eu espero ler essa, apesar de estar confuso, eu espero ler qual é essa lapidação. Ao invés de concentrar recursos para apenas fonte de renda, X, eu não entendi o que ele quis dizer aqui, fonte de renda, tá falando de arrecadação de impostos, tá falando das pessoas que trabalham para ter renda, a informação para mim ficou bem confusa. Investir em pesquisa e matéria-prima mais avançadas para maiores engenharias. Seria para maiores obras de engenharias, engenharia focadas em construções de melhoria da mobilidade urbana? A informação ficaria um pouco mais clara para mim se fosse dessa maneira. Colocando também esforços em conhecimento e planejamento futuro de possíveis providências. Então aqui ele também comete o que eu chamo de redundância, porque ele fala em colocar em esforços em conhecimento e planejamento futuro, e aqui ele fala que tem que investir em pesquisas. Então aqui eu vejo um pouco de redundância, quando ele fala que a gente tem que ter possíveis providências no futuro, investindo em conhecimento e planejamento futuro, se ele já falou que tinha que ter pesquisas e matéria-prima mais avançadas para isso. Então eu vejo um pouco de redundância na informação também, e não há muita progressão textual. Portanto, uma fonte de planejamento estratégico é preciso para que ocorra ações, também sendo o investimento em conhecimento algo necessário para a nossa evolução. Portanto, uma fonte de planejamento estratégico, aí eu já me pergunto na hora, né? Uma fonte de planejamento estratégico. Qual? Porque eu não quero ficar em dúvida. O corretor, ele quer respostas, ele não quer ficar em dúvida. Uma fonte de planejamento estratégico uma fonte de planejamento estratégico é preciso para que ocorra ações, certo? Ponto. Deixa eu concentrar aqui. Também sendo o investimento em conhecimento algo necessário para a nossa evolução. Novamente aqui o uso da primeira pessoa, do plural, ocasionando um erro grave. Deixa eu ver. É preciso para que ocorra ações, também sendo o investimento em conhecimento. Não, aqui tudo bem, tá. Aqui é vírgula, também sendo o investimento em conhecimento algo necessário para a nossa evolução. Ele só retomou o que ele disse aqui, com outras palavras. Resumo da ópera. É uma redação que precisa ser lapidada, todos nós percebemos isso. Eu vou voltar agora aqui a tela para vocês, que eu quero ver o que vocês estão falando, que eu vou começar a dar nota dessa redação, beleza? Olha só, o que eu concluo dessa redação? Ela é uma redação que precisa ser lapidada, ela não aplicou fuga total do tema, não existe isso, ele conseguiu manter-se ali dentro da temática, mas ele não conseguiu desenvolver a argumentação que leve a gente a entender que realmente existe um problema. Ele tratou em si do problema dentro do transporte público, né? Então ele foi falar pra gente um pouquinho que o ônibus é ruim, tem muito estresse, tá muito cheio. Uma alternativa seria os ônibus de Londres, beleza. Falou do transporte aquaviário e do Rio Tietê em São Paulo, que poderia ser usado para isso e tem que ter saneamento. Aí depois ele falou do trem metrô, também não desenvolveu. Então assim, ficou confuso, né? Ficou bem confusa a forma que as informações foram distribuídas, né? E a redação precisa ser um pouquinho mais lapidada. Eu acho que todo mundo conseguiu notar que há bastante falta de coesão e coerência devido à ordem das informações e um mau desenvolvimento do que foi proposto, né? Então tem muita informação que ele coloca e não desenvolve, o que acaba ficando um pouco jogado, o que acaba gerando um pouco de confusão para o leitor, né? Ele vira o transporte aquaviário. Tá, mas ele está propondo solução lá na introdução, vocês entendem? Então eu não vejo, na própria introdução da redação, ele não conseguiu desenvolver bem e explicar para mim a temática, que a introdução, aquelas 3 primeiras linhas, deveria ficar muito claro que nós temos um problema de mobilidade urbana no Brasil e que é necessário que este problema seja resolvido e que investimentos em transportes alternativos sejam feitos, entende? E aí, depois no desenvolvimento, me explicar por que esses problemas existem e o que, obviamente, no projeto de intervenção, o que poderia ser feito para melhorar, né, a mobilidade urbana no Brasil. Então, beleza. Competência número 1, o que eu coloquei aqui pra gente, tá? A competência número 1 do Enem
ela pede que você demonstre domínio da norma culta da língua escrita. E aí muita gente confunde, vai falar assim: ah, professora, realmente teve muitas falhas ali de conjunção, de pontuação e tal, mas não é isso que a gente avalia na competência número 1. Na competência número 1, nós estamos avaliando o quê? Nós estamos avaliando uma matéria-prima sem o hífen, nós estamos avaliando a superlotação escrita separadamente, nós estamos avaliando o incômodo, que foi sem acento, é isso o eco, né? Então são os erros gramaticais, né? São os erros gramaticais. Então, por exemplo, esse aluno, ele praticou falha na ortografia das palavras, ou seja, para escrever as palavras com S, com Z, trocou? Sim, ele praticou falha na ortografia, beleza? Então nós temos aqui, ó, um erro que vai ser considerado, tá? Gente, é óbvio que aqui eu coloquei organizado para vocês entenderem o que eu avalio dentro da competência número 1, tá bom? Claro que o corretor lá na hora ele não faz desse jeito, eu quero que vocês entendam, para que vocês vejam, oxe, nossa, olha todos os tipos de erros que podem ser avaliados na hora da minha redação, tá? Ortografia na acentuação de palavras, ele errou? Ele errou, então vamos marcar aqui, ortografia. Concordância verbal e nominal? Errou concordância nominal, tá bom? Regência, não vi nenhum erro de regência. Não, teve o erro que ele colocou o AA, né? Ele colocou o AA, acrescenta-se ali um erro que também pode ser colocado como regência, que ele colocou AA querendo indicar esses dois As, né? Uso da vírgula e demais sinais de pontuação, sim, houve erro do uso da vírgula e demais sinais de pontuação. Ecos, sim, nós tivemos os ecos ali no grandes, né? Nos grandes, lembra lá das grandes cidades que ele repetiu? Não foi constantemente, mas o erro aconteceu, né? Emprego das conjunções, sim, houve erro no emprego das conjunções, principalmente aquela conjunção como, lembra lá da conjunção como, que foi usada como comparativa e acabou gerando também falta de coesão, a conjunção mas, né, com a pontuação errônea. Colocação pronominal? Não teve erro de colocação pronominal, próclise, ênclise e mesóclise, tá? Erro nos dos tempos verbais? Também não. Paralelismo sintático? Sim, houve erro de paralelismo sintático na primeira linha do primeiro parágrafo. Usou coloquialismo e expressões de cunho popular? Não usou. E praticou alguns outros errinhos, certo? O aluno deve demonstrar domínio da norma culta, evitando assim que trechos tenham seu entendimento prejudicado. E esse foi um dos grandes erros, né, que o aluno cometeu. Ele usou um pouco mal as conjunções, as pontuações, a concordância e acabou gerando ali a falta de coesão. Esse aluno eu coloquei aqui mais ou menos para que vocês entendam, tá? Como que a gente poderia avaliar. A parte da competência número 1 deste aluno, tá? Ele é insatisfatório, regular, satisfatório, bom, excelente. Bom, pela quantidade de erros que nós notamos, muita gente pode levar muito a ferro e fogo, mas assim, se a gente for ver gramaticalmente, quando eu olho que ele praticou um erro de eco, ele praticou um erro de paralelismo, ele praticou 2 a 3 erros de ortografia, um erro de regência. Então, assim, como que o corretor avalia isso? Não são erros de vírgula, né? Não são muitos erros. Acreditem, existem redações que têm mais erros, né? Então, foi uma redação que ele está entre regular a satisfatório, tá? Como ele não praticou muitos erros do mesmo tipo de erro, tá? Então, o grande problema dessa redação não foi em si a gramática, eu colocaria ele aqui, ó, dentro desta competência de satisfatório, não é bom, satisfatório, a gente pode jogar ele ali entre o 100 e um 120, tá? Eu fecho essa competência número 1 dele com nota 120. Vou marcar aqui na minha mão, porque depois a gente vai somar isso, beleza? 120. Sendo legal, hein? Eu tô sendo bacana, hoje eu tô com um coração bom. Olha lá. Competência número 2. A competência número 2, gente, ela é extremamente importante, porque se você zerar a competência número 2, você zera a redação inteira, porque é fuga do tema. O que eles querem aqui? Que você compreenda a proposta de redação, aplique o conceito de várias áreas do conhecimento. Então, por exemplo, se você trouxe uma citação, se você trouxe... Vocês estão entendendo? Se você conseguiu relacionar bem, aqui não é avaliada a citação, mas se você conseguiu relacionar seus conhecimentos de outras áreas para desenvolver o tema,
dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então vamos lá. Nesta redação, houve adequação ao tema? Houve adequação ao tema? Houve desvio parcial do tema? Não houve adequação ao tema? Sim, houve adequação ao tema. Então, se esse aluno adequou ao tema, a gente pode continuar aqui a nota dele. Pessoa do discurso. Adequou a estrutura do texto utilizando terceira pessoa? Não. Houve uso da primeira pessoa do plural em dois momentos da redação dele. Não é razão para anular, né? Porque ele não escreveu toda a redação em primeira pessoa, mas isso daqui é passível de um alto desconto na nota. Então, atenção, o seu texto pode ser anulado se for escrito dessa forma. Então, se ele escrevesse para mim todos os parágrafos em primeira pessoa, eu nem estaria avaliando mais essa nota. Essa redação seria anulada, beleza, gente? Mas, como ele utilizou em momentos pontuais, a nota dele vai cair muito, Porém, não é anulada, beleza? Porque em outros momentos ele também utilizou ali a forma correta da terceira pessoa. Introdução da redação. A introdução ficou clara e apresenta bem a tese ao leitor ou a introdução não apresenta de forma clara a tese ao leitor? Então, todos nós sabemos que a introdução não apresenta de forma clara a tese ao leitor. Todo mundo viu lá que ele não deixou claro se era sobre o ônibus que ele ia tratar, né? Então ele não deixou muito claro se era a falta de conforto. O que eu entendi da tese desse texto, no primeiro parágrafo, é que os ônibus não são confortáveis, são cheios e incomodam. Ponto. Tudo bem? Mas por que ele estava falando disso? Isso para mim é um exemplo de como a mobilidade urbana pode ser ruim e a falta de planejamento de mobilidade urbana reflete nas pessoas, né? O que reflete? A falta de mobilidade urbana, a falta de planejamento gera ônibus lotados, falta de conforto, estresse, incômodo, enfim. Mas esse não é o problema do texto, tá bom? O texto fala sobre mobilidade urbana em si, a cidade. Desenvolvimento. Há um desenvolvimento claro e objetivo com a colaboração de informações fora da coletânea explicações completas? Há um desenvolvimento claro, sem a colaboração de informações fora da coletânea explicações que precisam de referências. E não há um bom desenvolvimento trazendo apenas explicações sobre a temática, faltando mais argumentação ao texto. Sim, nós notamos que, na verdade, não há um bom desenvolvimento, não há uma boa argumentação, né? Há uma grande chuva de projetos de intervenções mal desenvolvidos. Ponto. Tudo bem? Ele não consegue apresentar o tema para a gente de uma forma clara, não tem um bom desenvolvimento da argumentação e automaticamente o que ele fez? Ele deu projetos de intervenções e ficou explicando o que poderia ser esse projeto de intervenção, mas ainda assim não desenvolveu corretamente. Então, conclusão da redação. A conclusão, que é onde nós esperamos. Então, vocês notam que aqui a gente está falando da estrutura de forma geral, né? O aluno segue bem a estrutura da conclusão, retomando a tese e apresentando uma solução para o problema? O aluno retoma a tese, mas apresenta uma solução sem desenvolvimento superficial para o problema? O aluno não adequa bem a conclusão, apresentando uma análise reflexiva e não apresenta uma solução para o problema. Ele retoma a tese, que é a tese, na verdade, eu vou levar como a do quarto parágrafo, e ele apresenta uma solução superficial, sem desenvolvimento para o problema. Beleza? Posicionamento crítico. O aluno adotou um bom posicionamento crítico do problema, deixando clara a problemática do texto ao leitor? O aluno não adotou um bom posicionamento crítico? Há contradições no texto e não há contradições no texto. Vamos lá. O aluno adotou um bom posicionamento crítico. É muito claro para mim que ele mostra que não há um bom, por exemplo, transporte público, um transporte alternativo. Então, ele não deixou de adotar um posicionamento crítico. E ele também não foi contraditório em nenhum momento do texto, tudo bem? Ele foi... ele repetiu as ideias com outras palavras, mas ele não foi contraditório, tá? Então, não há contradições e ele adotou um bom posicionamento. Ele não, por exemplo, ele não concordou que o caos no transporte público deva continuar. Ele fala que, na verdade, a gente tem que melhorar isso daí. Estrutura do texto, para finalizar aqui a questão da competência 2. O aluno segue bem a estrutura do texto dissertativo, deixando clara a ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão?
O aluno estrutura o texto de forma razoável, deixando algumas relações confusas, ou ele não organiza bem a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Claramente, neste texto, e observem que eu estou falando deste texto, porque nem todo mundo desenvolve todos os temas muito bem e não era um tema fácil, apesar de ser popular. Ele não organizou bem a estrutura do texto dissertativo, tanto porque lá na introdução, lá no segundo parágrafo, no terceiro e no quarto, ele trouxe projetos de intervenção, dando pouca argumentação, beleza? Então, a nota para este aluno, nesta competência número 2, como todos nós sabemos, não foi satisfatório, ele fez a utilização de primeira pessoa, então ele vai ficar, eu vou colocar aqui como um uso, eu não posso colocar aqui porque ele não fugiu completamente da estrutura do texto, ele adotou posicionamento crítico, ele não fugiu do tema, né, totalmente, então ele vai ficar aqui, mas pelo uso da primeira pessoa dele, eu não tenho como dar mais do que nota 80 na competência número 2, beleza? Competência número 3. Competência número 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Vamos lá. Se esse aluno ele trouxe, por exemplo, dados estatísticos, se ele trouxe bons argumentos, se ele trouxe citações que comprovem o ponto de vista dele, se ele trouxe exemplificações que comprovem a argumentação dele. Então vamos lá. Se ele selecionou e relacionou, o candidato seleciona e relaciona boas informações de forma organizada no texto? O candidato seleciona boas informações, mas não as relaciona de forma organizada no texto, deixando alguns trechos confusos. O candidato não seleciona boas informações e não as relaciona de forma adequada, deixando o texto confuso e sem entendimento completo das ideias. O candidato não selecionou fatos e informações relacionados ao tema solicitado. Então vamos lá. Ele seleciona médias informações, né? Eu não tenho essa opção aqui. Ele seleciona médias informações que não estão organizadas no texto, tá? Então eu vou colocar ele aqui dentro dessa categoria, porque como não houve fuga total do tema, né? Eu vou colocar ele dentro dessa categoria. O candidato seleciona até que boas informações, porque ele traz lá a questão do transporte aquaviário, ele traz a questão do ônibus, e ele exemplifica, por exemplo, os ônibus de Londres que poderiam ser adotados por aqui, não é verdade? Mas muita confusão. Mas olha, observe, na competência 3 eu não estou avaliando ainda a coesão e coerência, tá? Eu estou avaliando a forma que ele coloca essas informações e se estão organizadas para mim, se elas fazem algum tipo de sentido, beleza? Informações externas e citações. O candidato não apresentou, ele, como todos nós vimos, ele não apresentou citações e dados estatísticos ao longo da redação. E aqui embaixo, gente, é só uma indicação que eu coloco ao aluno, tudo bem? Na nossa correção. Eu falo assim, sempre que você souber uma informação que não esteja na coletânea, é interessante que você traga ao texto, uma vez que isso, além de enriquecer a sua produção textual, ajuda a argumentar melhor, expondo autoridade aos seus argumentos, beleza? Então, sempre que você souber uma citação, um dado estatístico, uma notícia de jornal, uma notícia de uma revista, algo que você tenha visto a respeito daquilo, recomendamos que você coloque aí no seu texto para enriquecer os seus argumentos, beleza? Não foi o caso, não significa que um aluno que não coloque citação não tenha uma boa nota, não foi isso que eu disse, mas nesse caso, todo o conjunto da obra não colaborou e aí ele acabou também não colocando citação, nem dado, nem nada ao longo do texto, beleza? Avaliação nossa neste critério, vou colocar como satisfatório e aqui uma nota 100, beleza? Por quê? Ah, professor, porque ele não fugiu completamente do tema, gente. Uma nota 100 numa competência que vale 200, todos nós sabemos que não é uma nota boa, beleza? Ok? 4. Agora sim, nós temos um problema. Porque a competência 4 é aquela que ele vai demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E aqui sim, nós estamos falando de coesão e coerência, nós estamos falando de repetição, nós estamos falando de redundância. E nós vimos que este aluno, ele possui, pelo menos neste texto, ele não conseguiu organizar bem as suas ideias, tendo aqui um considerável desconto na redação, tudo bem?
Então, a coesão e a coerência desse texto. O aluno apresentou deficiente domínio dos mecanismos linguísticos, o que prejudicou o entendimento do texto, né? Posso colocar aqui. E falhas gramaticais prejudicaram também a coesão e a coerência do texto, né? Então ele praticou lá falhas, por exemplo, no uso da vírgula, palavrinhas escritas erradas, o incômodo que virou incomodo, e isso obviamente gera falta de coesão, porque incomodo é uma coisa, incômodo é outra. Então se eu estou lendo isso sem acento, eu vou entender de uma outra maneira, isso sim gera falta de coesão. Observem, um acento, beleza? Então, ele tem um deficiente domínio nesses mecanismos linguísticos. Nós vimos que quais são esses mecanismos linguísticos? Uso das conjunções, uso dos sinais de pontuação, tudo bem? O que prejudicou bastante a coesão e a coerência do texto dele, né? Domínio linguístico. O candidato apresentou bom domínio linguístico sem repetições e contexto claro e objetivo? Ele apresentou um bom domínio linguístico, mas com algumas repetições vocabulares que podem ser evitadas? Ele apresentou um regular domínio linguístico com muitas repetições que prejudicam a gradação e entendimento de partes do texto. Olha só, ele não apresentou um domínio linguístico ruim, tudo bem? Ele não usou palavras, escreveu muito errado, não é nada disso. Mas não teve também muitas repetições, foram algumas repetições. Mas houve, né? Mas isso prejudicou sim a gradação e o entendimento do texto. Então esse aluno ele está migrando entre essas duas avaliações, né? Ele tem um regular domínio linguístico com poucas repetições, mas que prejudicaram a gradação e o entendimento de partes do texto. Beleza, gente? Então, este aluno, esta foi a competência assim que para ele foi mais problemática. E infelizmente ele vai tirar aqui uma nota 40, beleza? Vou anotar aqui. Por quê? Porque o texto inteiro dele está realmente muito mal organizado. E a falta de organização dessas ideias gerou ali uma falta de coesão e coerência constante em todos os trechos das orações dele, tudo bem? Então fiquemos atentos com isso. Última competência, quinta, ela vai avaliar o quê? A proposta de intervenção. E aí, o engraçado, né, que a gente para pensar em relação a esse texto, é que é o seguinte: o aluno ele propõe muitos projetos de intervenção, mas todos são pouco desenvolvidos, né? Então, não são bons projetos de intervenção, porque na verdade ele falou possíveis soluções, mas não desenvolveu nenhuma proposta. Olha lá, elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Mas vamos lá. Projeto de intervenção deste aluno. Ele apresentou um bom projeto de intervenção detalhando os pormenores do que será feito para solucionar o problema. E se você não assistiu, eu tenho aula aqui no canal que eu explico como fazer um projeto de intervenção perfeito, projeto de intervenção detalhado. Então assista essa aula, como fazer uma conclusão, como criar um projeto de intervenção. E aí você vai entender por que este aluno não foi bem. Porque você pode me questionar e falar assim, mas ele propôs 3. Ele falou do projeto aquaviário no lugar errado e não desenvolveu a ideia, estava confuso. Ele falou sobre ônibus e exemplificou, tá? Mas também não desenvolveu médio. E ele falou sobre metrô e trem, e aí ele desenvolveu menos ainda, tá? Eu acho que o projeto de intervenção que ele mais desenvolveu, na verdade, foi talvez o do ônibus, que ele ainda exemplificou que poderia seguir um exemplo lá dos ônibus de Londres, mas em si, nada de novo na Terra, tudo bem? Olha lá. O candidato apresentou um projeto de intervenção, mas não o detalhou de forma satisfatória, devendo dar maior atenção a esse tópico. Ele apresentou uma série de pequenas soluções, mas não escolheu nenhuma para detalhar e especificar. O candidato apresentou uma solução apenas reflexiva ao problema, não trazendo detalhes de uma intervenção ao que foi apresentado. E o candidato não apresentou projeto de intervenção nem análise reflexiva. No caso desse aluno, ele está migrando aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Que ele apresentou uma série de pequenas soluções, mas não escolheu nenhuma para detalhar e especificar, falhando inclusive na estrutura do texto, porque ele apresentou projetos de intervenções nos locais errados. Tudo bem? Então nós temos aí várias soluções, nenhuma super bem desenvolvida, o que acaba ferindo muito o que essa competência pede. Porém, ele não deixou de trazer essas soluções, tá? Então, nós vamos colocar ele aqui, ó, como satisfatório.
numa nota 120, que todos nós sabemos que também, infelizmente, não é uma boa nota. Somando, gente, somando, nós temos aí uma competência número 1, que ele tirou a nota 120. Uma competência 2, que ele tirou 80. Uma competência 3, que ele tirou 100. Uma competência 4, que ele foi bem ruim, tirando somente 40. E uma competência 5, que ele tirou 120. Total, 460 nesta nota, tudo bem? E o que não é uma nota legal, porque todos nós sabemos que o máximo é uma nota 1000, certo? Não tem uma redação para aqui que seja anulada, porém também não vejo uma redação satisfatória em relação a esse tema. Uma nota 460 não é uma nota boa. Um beijo carinhoso, até semana que vem e tchau!